Então, hoje a gente vai fundo em uma das obras proféticas mais sublimes do Antigo Testamento, o livro de Isaías. É um texto com quase 3.000 anos, sabe? Mas que continua a ecoar com uma força que é realmente impressionante. E a grande pergunta que fica, que guia a nossa análise, é essa. Como, né? Como um livro tão antigo conseguiu traçar eventos futuros com uma precisão que fascina até hoje? Para entender isso, a gente precisa desvendar a mensagem dele camada por camada. E para a gente conseguir desemaranhar essa complexidade toda, nosso caminho vai ser dividido em 5 partes, tá? Vamos começar lá no mundo do profeta, depois a gente vai encontrar o fio que conduz a mensagem toda, ver como o livro foi estruturado, explorar os temas mais profundos e finalmente chegar na visão dele para a eternidade. Primeiro de tudo, para entender a mensagem, a gente tem que entender o mensageiro e, claro, o mundo em que ele vivia. Olha, Isaías não estava falando para o vento, não. Ele profetizou durante o reinado de 4 reis, numa época de uma instabilidade política gigante e, mais importante ainda, de uma crise moral muito profunda em Judá. É nesse caldeirão de corrupção e rebelião que a mensagem poderosa dele foi forjada. Agora a gente chega no coração do livro. Existe um fio de ouro mesmo, que conecta tudo, sabe? Das advertências mais duras até as promessas mais gloriosas. E esse fio tem nome: o Messias. Mas o mais fascinante é isso aqui. Isaías não apresenta uma imagem única do Messias. Na verdade, ele mostra uma dualidade. O livro detalha 2 fases bem distintas que à primeira vista parecem até contraditórias da missão dele. De um lado, a gente tem o Messias sofredor. Isaías profetiza seu nascimento milagroso, chamando de Emanuel, que quer dizer Deus com a gente. Descreve uma vida de completa obediência e, o que é impressionante, detalha no capítulo 53 uma morte sacrificial, uma morte de substituição, séculos e séculos antes de acontecer. Mas a história não para aí, no sofrimento. Isaías também aponta para o Messias reinante. Ele é descrito como o renovo, um rei que vai governar todas as nações com retidão, estabelecendo um reino de paz e justiça mundial, onde o conhecimento de Deus vai literalmente cobrir a terra. E essa dualidade de sofrimento e glória não está só na mensagem, ela se reflete na própria estrutura do livro. A organização de Isaías não é aleatória, de jeito nenhum. Ela nos guia por uma jornada com um propósito muito claro. Pensa assim, a obra se divide em 3 grandes seções. A primeira, que vai até o capítulo 35, é dominada por profecias de julgamento. Aí no meio tem uma ponte histórica que nos prepara para uma virada. E a partir do capítulo 40, o tom muda da água para o vinho. É consolação, é esperança. É uma jornada cuidadosamente arquitetada que nos leva do juízo à redenção. Com essa estrutura em mente, a gente pode agora explorar outros 3 temas centrais que enriquecem, e muito, a mensagem principal do livro. Primeiro, o papel do Império Assírio. Isaías descreve ele como um instrumento, a vara da ira de Deus, usado para disciplinar a nação rebelde. Mas, profeticamente, o assírio também se torna um arquétipo, sabe, um modelo para futuros inimigos que se levantariam contra Israel lá nos últimos dias. Isso nos leva a um conceito vital, o do remanescente. Mesmo que a maior parte da nação enfrente o julgamento, Deus sempre promete preservar um pequeno grupo fiel, uma semente santa que vai carregar as promessas para o futuro. E por último, temos uma chave de interpretação essencial, a aplicação dupla. Muitas profecias em Isaías tinham um cumprimento imediato relevante para a época. Só que, ao mesmo tempo, elas carregam um significado muito mais profundo e um cumprimento maior, que aponta lá para o futuro, para o fim dos tempos. Depois de explorarmos a estrutura, o fio condutor e os temas, a gente chega ao clímax. O livro de Isaías não termina em julgamento ou mesmo em restauração terrena. Ele nos leva a uma visão, para a eternidade. Aqui está a promessa culminante. Não é só uma reforma, é uma recriação total. A visão final transcende a história e aponta para uma nova realidade, onde a dor e o sofrimento do passado são completamente esquecidos. No fim das contas, o que Isaías revela é um plano divino mestre, usar o julgamento como um fogo purificador para, enfim, reconciliar toda a criação. É a visão de um futuro onde a justiça finalmente prevalece e o propósito de Deus se cumpre por completo. E a gente termina com esta reflexão. O que significa, no nosso mundo, considerar uma visão tão antiga de redenção final? Como essa promessa de justiça e reconciliação pode dialogar com os desafios dos nossos tempos?